O que é um computador? Para muita gente, a primeira imagem que vem à cabeça é aquela caixa em cima da mesa, né? Mas e se essa definição for só o comecinho da história? Hoje, a gente vai desconstruir o computador moderno para revelar como ele evoluiu de engrenagens antigas até se tornar essa arquitetura invisível que molda o nosso mundo. Ok, vamos mergulhar um pouco nisso. Essa citação aqui, ela captura a essência da nossa análise. Para quem já nasceu na era digital, o computador não é bem o objeto, é o ambiente. É como se fosse uma camada invisível que está em tudo, sabe? Uma espécie de atmosfera tecnológica. É exatamente essa transformação radical que a gente vai tentar decifrar. Para a gente entender o computador de hoje, a gente precisa voltar no tempo. A história dele não tem uma única origem, mas sim duas narrativas que correram em paralelo por séculos sem nem se tocarem. De um lado, a gente tinha a busca por máquinas físicas para calcular, e do outro, a busca por uma linguagem abstrata para o pensamento em si. E aqui a gente vê essa busca mecânica em ação. De um lado, o ábaco, uma das primeiríssimas tentativas de tirar o cálculo da mente e tornar ele uma coisa física, palpável. Do outro lado, séculos depois, a calculadora de Leibniz, que já usava engrenagens supercomplexas para automatizar a aritmética. A necessidade era a mesma, mas a sofisticação da engenharia, tinha dado um salto gigantesco. E essa busca por automação chegou numa complexidade impressionante, muito antes do que a gente imagina. O mecanismo de Anticítera é a prova disso. Com mais de 2000 anos, essa máquina não só calculava, ela simulava o cosmos. É um precursor direto da ideia de usar computadores para modelar a realidade. E essa jornada não foi uma linha reta, nem foi só na Europa. Da Suméria à China, da Idade de Ouro Islâmica até a Renascença, diferentes culturas foram adicionando peças nesse quebra-cabeça, desenvolvendo de tudo, desde engrenagens complexas até formas bem primitivas de armazenar instruções. E aí, lá no século XIX, Charles Babbage teve uma visão que ia unir tudo isso. A máquina analítica dele, embora nunca tenha sido totalmente construída, era um projeto revolucionário. E esse slide mostra o quão genial ela era. Babbage concebeu de forma mecânica os mesmos componentes que definem um computador moderno. Uma unidade de processamento, que ele chamou de moinho, e uma unidade de memória, o armazém. A arquitetura fundamental que a gente usa hoje nasceu ali. Babbage criou o corpo da máquina, mas foi a Ada Lovelace quem vislumbrou a alma dela. É aqui que o segundo fio da nossa história, o fio lógico, se torna crucial. Lovelace percebeu que a máquina não se limitava a números, o poder dela estava em manipular símbolos. E o ponto crucial é este. Ela teorizou que se qualquer coisa, música, arte, lógica, pudesse ser representada por símbolos, a máquina poderia processar. Ela escreveu o primeiro algoritmo e, com isso, antecipou a natureza universal do computador moderno. Durante quase um século, essas duas ideias, máquinas físicas de um lado e lógica abstrata do outro, existiram em mundos separados. Até que uma força revolucionária entrou em cena e conectou tudo: a eletricidade. Esse é o momento da grande convergência, onde a lógica finalmente ganhou um corpo elétrico. Aqui estão os arquitetos intelectuais dessa convergência. George Boole nos deu a álgebra da lógica, a Lovelace a visão do software universal, Alan Turing formalizou o conceito de computabilidade e John von Neumann desenhou a arquitetura de programa armazenado, que é a base da estrutura de praticamente todos os computadores, smartphones e servidores que a gente usa hoje. E aqui acontece o verdadeiro momento eureka. Em 1854, George Boole formalizou a lógica num sistema de álgebra booleana. Quase um século depois, Claude Shannon, na tese de mestrado dele, provou que simples interruptores elétricos podiam executar perfeitamente essa álgebra. De repente, o pensamento abstrato ganhou um corpo físico. A computação moderna nasceu. Com a lógica e a eletricidade unidas, a corrida começou. O foco agora era fazer computadores menores, mais rápidos, mais eficientes e, o que é crucial, conectados. Aquele fio da computação começou a se transformar numa teia, numa verdadeira malha global. E que corrida foi essa? A evolução física foi vertiginosa. Das válvulas gigantes e super frágeis, a gente passou para os transistores. Depois, para os circuitos integrados, que juntavam vários transistores num único chip. E, finalmente, o microprocessador, um computador inteiro numa pecinha de silício. Cada geração representou um salto exponencial em poder e miniaturização. Essa evolução toda aconteceu em 3 grandes ondas. Primeiro, o microprocessador de 1971, que tornou possível o computador pessoal.
Depois, nos anos 90, a World Wide Web conectou essas máquinas, criando uma rede global de informação. E, por fim, a computação em nuvem, que nos libertou do hardware local, movendo o processamento para data centers gigantescos e remotos. E isso tudo nos traz ao presente, onde todos esses fios, hardware miniaturizado, software inteligente e conectividade global finalmente se unem para criar a nossa realidade de hoje. Uma fusão, uma síntese completa entre o mundo digital e o mundo físico. O nome técnico para essa fusão é Sistema Ciberfísico, ou CPS. A ideia aqui é fundamental. Não é mais um computador controlando uma máquina. É um sistema integrado, onde o digital e o físico se influenciam o tempo todo, num diálogo constante, em tempo real. É bem fácil confundir CPS com outros termos, como IoT. Mas a forma mais simples de pensar é a seguinte. A internet das coisas, a IoT, é sobre conectar objetos e coletar dados. O CPS vai além, ele usa esses dados para, de fato, controlar e coordenar processos físicos complexos. Pensemos num carro autônomo. Os sensores de estacionamento dele são IoT, mas o sistema inteiro que dirige o carro, isso sim é um CPS. E como é que um CPS funciona? Através de um ciclo contínuo, o loop de feedback. Sensores como câmeras ou termômetros coletam dados do mundo real. Algoritmos processam essa informação toda para tomar uma decisão. E os atuadores, como motores ou válvulas, agem sobre o mundo real. Essa ação muda o ambiente, os sensores captam essa mudança e o ciclo recomeça. Tudo isso instantaneamente. Isso não é teoria, não. Os CPS já estão por toda parte, em sistemas supercríticos dos quais a gente depende. Veículos autônomos, as redes elétricas que abastecem nossas cidades, robôs em fábricas, dispositivos que monitoram nossa saúde em tempo real, todos são exemplos dessa fusão entre o ciberespaço e o mundo físico. Então, depois de toda essa jornada, do ábaco aos sistemas autônomos, o que vem a seguir? A história da computação, claro, está longe de terminar. E a próxima grande fronteira já está sendo explorada. A próxima fronteira, a computação quântica, quebra essa regra fundamental. Em vez do bit, que é 0 ou 1, ela usa o qubit. Para ter uma ideia, imagine uma moeda girando no ar. Até ela cair, não é nem cara nem coroa, mas uma mistura dos dois. Isso é superposição. Um qubit pode ser 0, 1 ou ambos ao mesmo tempo. E essa capacidade permite explorar soluções para problemas que hoje são simplesmente impossíveis para os computadores clássicos. E assim, a gente retorna ao nosso ponto de partida. O computador deixou de ser uma ferramenta para se tornar o próprio ambiente. Ele não está mais numa tela. Ele é a infraestrutura invisível do nosso mundo. A questão fundamental mudou. Não é mais o que um computador pode fazer. A questão que define a nossa era é, com o poder de projetar a própria realidade, que futuro será construído.